Imagina o cenário. Arat Girayli, o herdeiro de uma das famílias mais ricas da Turquia, se apaixona por Özge, uma cozinheira humilde e sem grana. Eles se casam, mas, meu amigo, aí começa a bagunça. Ela entra na mansão da família Girayli e pensa que vai viver um conto de fadas. Mas o que ela encontra é um verdadeiro campo minado de intrigas, traições, raiva reprimida e até a sombra de uma esposa falecida que ainda assombra a casa. Drama puro! E aí, pessoal, beleza? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal Elite e hoje a gente vai falar sobre uma série que chega com tudo, mas infelizmente não fica por muito tempo. Kill Mazalan. Antes de começar, aquele like que ajuda demais. E não esquece de ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos mergulhos em séries, que assim como a de hoje, podem ser. Bem, vamos descobrir juntas. De um lado temos Özge, uma mulher que ralou muito na vida. Ela é chefe de cozinha, trabalha no mesmo restaurante há 6 longos anos, sabe o que é lutar por cada centavo. Do outro lado do espelho, num universo paralelo de riqueza e poder, existe Arat Girayli. O cara é o herdeiro de uma das famílias mais ricas e influentes de toda a Turquia. Dinheiro, impérios, negócios. Ele tem tudo menos, aparentemente, a paz de espírito. E aí, o destino resolve pregar uma daquelas. Eles se encontram. E não é que acontece aquele clichê delicioso? Eles se apaixonam. É lindo, é rápido. E num piscar de olhos, Özge vira a noiva de Arat, trocando o calor da cozinha pelo ar gelado e luxuoso da mansão dos Girayli. Só que, meus amigos, a casa cai. E como cai? Porque a mansão Girayli não é um lar, é um campo de batalha. Vem comigo! A história de Kill Mazalan começa quando Özge, depois de 6 anos trabalhando como chefe em um restaurante, se apaixona por Arat, que é o herdeiro de um império financeiro. Mas logo ela vai perceber que o casamento deles vai muito além de uma simples história de amor. A tal da raiva do passado do Arat vai surgir com força total, trazendo muito mais confusão do que ela imaginava. E acredite, a irmã de Özge, a Berriye, não vai ajudar em nada. Aliás, ela vai ser um fator de desespero, com suas ambições de riqueza. E, como se isso não fosse suficiente, a figura da esposa falecida de Arat, Jali, vai assombrar o relacionamento o tempo todo. O enredo é cheio de reviravoltas, com uma trama bem voltada para o romance e a intriga familiar. Você vai se ver preso nas tensões e no drama psicológico dos personagens. Tudo isso misturado a um cenário luxuoso e psicológico. Mas a pergunta que não quer calar: será que vale a pena? Segura que aí vem o elenco principal dessa treta toda. Gökhan Alkan como Arat Girayli. O cara é a definição de problema bonito. Rico, poderoso, mas com um vulcão de emoções prestes a explodir. Um anti-herói complexo, que você não sabe se abraça ou se foge correndo. Sevda Erginci como Özge Günay, nossa Cinderela no meio do caos. Doce, trabalhadora, mas será que tem a fibra necessária para enfrentar os lobos naquela mansão? Başak Gümüşhaneoğlu Titanak como Jali Girayli, a esposa morta. Mesmo não estando mais entre os vivos, a personagem é crucial. Ela é o mistério, a chave para a raiva de Arat e o grande ponto de interrogação da trama. Ushan Shakir como Semih, um dos componentes desse grupo, adicionando mais camadas aos conflitos. Özgür Çevik como Erhan Sanli, outro nome no intricado web de relacionamentos e lealdades da série. Hülya Darkan como Neveser Girayli, a matriarca? Uma figura de poder na família? Com certeza, alguém que puxa os fios por trás dos panos. Gizem Güneş como Berriye Günay, a irmã. Oponente direta da protagonista dentro da própria família. A ambição em pessoa, tornando a vida de Özge um inferno. Gizem Kala como Bilge Girayli, outra membro do clã Girayli, provavelmente com seus próprios segredos e agendas. A série foi exibida pela estatal turca Canal TRT1. Para a gente aqui fora da Turquia, a boa notícia é que dá para maratonar no YouTube. Vou deixar o link ali na descrição para você checar. Agora, a parte crítica. No IMDb, a série tem uma avaliação de 4.4 de 10. E olha, não é à toa. A produção começa com uma premissa bem interessante, mas o desenvolvimento deixa a desejar.
As reviravoltas, que poderiam ser incríveis, acabam se tornando previsíveis, e a falta de profundidade de alguns personagens torna tudo um pouco rasa demais. Pra ser bem sincero, Kill Masala começa com um baita potencial. Uma história de romance, drama familiar e uma herança de mistérios. Mas o que poderia ser uma trama envolvente acaba se perdendo no caminho. Não chega a ser um desastre, mas definitivamente não é algo que vai deixar aquele gostinho de quero mais. Se você é fã de tramas turcas e está buscando algo novo, dá uma chance. Agora, se você busca algo mais denso e que te faça pensar por horas, talvez seja melhor pular essa. Vale a pena assistir? Depende. Se você adora aquelas tramas turcas cheias de drama e intriga, vai até se divertir, mas já vou avisando que não é o melhor trabalho do ano. No final, Kill Masala é uma série que até tem seus momentos, mas não consegue manter o ritmo. Se você não se importar com a leveza e até um pouco de previsibilidade, pode ser que você curta. Porém, se você espera algo mais profundo, vai acabar se decepcionando um pouco. Então é isso, pessoal! Kill Masala é uma série que começa promissora, mas acaba deixando a desejar. A combinação de romance, intrigas e mistérios poderia ter dado algo muito mais sólido, mas o resultado final fica só no mediano. Não é a melhor série turca de todos os tempos, mas se você estiver na vibe de algo leve, pode ser uma boa escolha para passar o tempo. Se você já assistiu, comenta aqui embaixo o que achou e se ainda não, corre lá e conta pra gente. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal, beleza? Valeu pela audiência e carinho! Paz, fé, saúde e muito amor no coração. Fui!